No seriado de TV Os Simpsons, os dois filhos de Homer e Marge são muito diferentes entre si, principalmente no que se refere à inteligência. Lisa é considerada uma menina matura e inteligente, que possui boas notas, ao contrário de Bart, que está sempre em detenção e tirando notas ruins. Mas o que de verdade difere ambos e por que um pode ser considerado inteligente e o outro não? Para compreender melhor os fatores determinantes da inteligência, vamos voltar ao começo para entendermos como evoluímos ao nosso nível cognitivo atual. Quando pensamos em nível cognitivo e inteligência, a primeira coisa que nos vem é o cérebro, então começaremos por aí. Se colocarmos uma linha do tempo, perceberemos que o tamanho do cérebro de nossos ancestrais foi aumentando ao longo dos anos. O ancestral dos hominídeos, que viveu de 8 a 6 milhões de anos atrás, possuía um cérebro de, aproximadamente, 450 cm3 de volume. Em seguida, o próximo ancestral de que temos informação em relação ao tamanho cerebral é um conhecido nosso, por causa do fóssil descoberto de Lucy, uma espécie de Australopithecus afarensis, que viveu de 4 a 2,5 milhões de anos atrás. Essa espécie possui uma média de 400 a 500 cm3 de cérebro. O Homo habilis, na sequência, que viveu de 2,3 a 1,6 milhões de anos atrás, possui uma média de 500 a 800 cm3 de cérebro, uma média bem maior que as anteriores. Seu sucessor, o Homo erectus, possui uma média de 750 a 1.250 cm3 de cérebro. Finalmente, o Homo sapiens moderno, que corresponde à nossa espécie atual, começou a surgir entre, aproximadamente, 45 a 12 mil anos atrás, e possui uma média de 1.300 a 1.600 cm3 de cérebro, a campeã em tamanho até agora. Comparado a nossos ancestrais, sabemos que o cérebro de Bart e Lisa não deve apresentar uma mudança drástica, mas olhando o tamanho cerebral ao longo desses milhões de anos, fica claro que o tamanho do nosso cérebro tem aumentado. Então, como isso aconteceu e quais foram as implicações disso? O psicólogo de Harvard, Steven Pinker, define que a inteligência é um produto da seleção natural pela exploração do nicho cognitivo, ou seja, que a melhor capacidade cognitiva permitiu que determinadas espécies fossem selecionadas por conseguirem sobreviver e se reproduzir de forma mais eficiente em relação aos indivíduos com capacidade cognitiva inferior, como acontece com qualquer outro aspecto fisiológico de uma espécie. Os cérebros maiores, portanto, não eram meros ornamentos, e sim permitiam seus possuidores produzir utensílios melhores e infestar uma área maior do planeta. Apesar da fala de Pinker nos apresentar uma pista de um dos fatores que auxiliam na evolução de nossa inteligência, há outro fator que foi essencial para que tenhamos nossa capacidade atual: o convívio social. A evolução humana é única e se distingue em vários aspectos de outros animais. Os humanos são os únicos mamíferos, por exemplo, que convivem em grandes grupos de machos, os quais são cooperativos uns com os outros e também possuem um cuidado paterno único, que foi essencial para nossa evolução e desenvolvimento ao longo dos anos. Apesar da espécie humana competir ao longo dos anos, temos evidência de que a lógica dessas espécies consistia em cada um servir a seus próprios interesses, mas em forma de grupo. Esse grupo, no entanto, não consiste no grupo da espécie humana como um todo, e sim em pequenos grupos que competem entre si. Para ficar mais claro, imagine que é uma competição entre grupos de alunos numa classe para conseguir um prêmio que será dividido entre os membros do grupo vencedor. Cada um dos alunos estará cooperando com o seu próprio grupo por um interesse individual, que é receber parte do prêmio. No entanto, há vários grupos numa mesma sala, o que faz com que estes compitam entre si. Esse tipo de competição é denominada group to group, em inglês grupo a grupo. Essa é mais ou menos a ideia apresentada por Richard Alexander, um professor da Universidade de Michigan. O cérebro, portanto, pode ser considerado uma ferramenta social, que evolui às custas das incertezas da vida social, algo que os outros animais, até mesmo os mais próximos da espécie humana, não possuem, o que explicaria nosso desenvolvimento cognitivo. O psicólogo Nicholas Humphrey, de Cambridge, define, portanto, que o maior desafio da humanidade em relação à evolução não foi a falta de comida, a presença de predadores ou qualquer outro fator seletivo natural, e sim a complexidade de lidar com as relações sociais, que foram se mostrando mais e mais complicadas conforme nossa evolução. Sendo assim, apesar da espécie competir entre si, a complexidade social da nossa lógica de convivência favoreceu a competição grupo a grupo mencionada por Alexander, o que favorece uma contínua evolução cognitiva. Como já vimos, o tamanho do cérebro foi uma das consequências da melhoria nessa capacidade cognitiva, mas qual seria a relação do nosso cérebro com a inteligência, considerando que hoje a variação no tamanho do cérebro dos indivíduos não é mais tão significativa? Em outras palavras, se a diferença do tamanho do cérebro entre Bart e Lisa não é drástica, o que é que faz um ser visto como inteligente e o outro não? Numa pesquisa realizada pela revista científica Nature Neuroscience, o córtex pré-frontal é a região do cérebro mais associada com a inteligência. As lesões nessa área do cérebro mostradas na figura impedem um nível normal de capacidade de resolução imediata de problemas, enquanto, ao mesmo tempo, áreas que não foram lesionadas promovem níveis normais de outras capacidades cognitivas.
O cérebro tem relação de aproximadamente 7% com o nosso nível de inteligência, e a frequência de atividade no lado esquerdo do córtex pré-frontal responde por uma variação de até 10% no desempenho intelectual. Essa área atua como se fosse uma central de distribuição de dados, monitorando e influenciando outras regiões do cérebro. Se considerarmos a inteligência como o uso de conhecimento sobre como as coisas funcionam para atingir objetivos em face de obstáculos, o controle de pensamentos e comportamentos é essencial e diretamente relacionado com a inteligência. A diferença entre Bart e Lisa, portanto, pode estar no desenvolvimento do córtex pré-frontal do cérebro de cada um, não necessariamente no tamanho deste. Outro fator que faz com que essa área seja importante para a inteligência é seu funcionamento em relação à memória, na área 46, ou como chamado comumente, dorso lateral. A memória nos faz lembrar de fatores que podem vir a ser importantes para a resolução de problemas futuros, o que é parte da definição de inteligência segundo Pinker. Apesar de possuirmos a imagem de alguém inteligente como um indivíduo que vai muito bem na escola ou resolve problemas de matemática facilmente, como Lisa, há teorias, como a do psicólogo Howard Gardner, que destacam mais de um tipo de inteligência, que seria governado por um fator geral denominado G. Os 7 tipos de inteligência incluem linguística, alógica ou matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, interpessoal e intrapessoal. O fator G inclui vários tipos de inteligência, as quais o cérebro consegue dividir. Em Londres, por exemplo, um pesquisador chamado Maguire, no ano 2000, realizou um estudo do cérebro de motoristas de táxi. O resultado foi que esses indivíduos possuíam um hipocampo aumentado, que é a área do cérebro usada para andar em espaço tridimensional. Nesse caso, portanto, as capacidades espaciais são desenvolvidas sem o progresso correspondente de outras habilidades cognitivas, o que significa que para desenvolver uma variedade destas, são necessárias uma variedade de exercícios, sendo evidente, portanto, que Lisa não desenvolveria a sua inteligência musical fazendo exercícios de lógica. Se possuímos diversos tipos de inteligência, ela provavelmente poderá ser medida de várias formas e a maneira como esta medida deve afetar nos resultados obtidos. Para analisar essa hipótese, foram selecionados 20 alunos do terceiro ano da escola móvel para serem testados em relação a essas diferentes formas de se testar a inteligência. Os alunos possuíam um perfil acadêmico similar e foram submetidos a 2 testes diferentes. 10 deles fizeram um teste aritmético que incluía questões matemáticas comumente associadas à inteligência. Os outros 10 fizeram um teste de Wason, que requer raciocínio dedutivo e lógico para ser concluído, mas que não envolve números ou questões aritméticas como o outro. A questão da lógica matemática era a seguinte: 4 cartas estão sobre uma mesa. Cada uma delas tem uma letra de um lado e um número do outro. A regra é, se uma carta tem uma vogal de um lado, terá um número par no verso. Quais cartas você deve virar para descobrir se a regra é verdadeira? Para esse teste, apenas uma pessoa acertou integralmente a questão, 5 acertaram parcialmente e 4 erraram. A questão de Wason era a seguinte: há 4 homens sentados à mesa de um bar. A lei local diz que menores de 18 anos não podem ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos. Você é gerente do bar e percebe que há um policial entrando. Você não conhece os 4 homens sentados à mesa e está preocupado com uma possível infração. O que você vê é 1. Um homem bebendo cerveja de idade ignorada. 2. Um homem bebendo suco de laranja de idade desconhecida. 3. Um aposentado tomando alguma coisa. E 4. Um menino bebendo algo que você não consegue identificar. Quantas perguntas você precisa fazer e para quais os 4 homens para ter certeza de que a lei local não está sendo desobedecida? Nesse teste, 7 pessoas acertaram integralmente a questão, 2 acertaram parcialmente e apenas uma errou. Os psicólogos britânicos Peter Wason e Philip Nicholas também aplicaram esses 2 testes em seus pacientes e obtiveram resultados parecidos, nos quais apenas 10% acertaram a questão matemática, mas mais de 50% acertou a questão cotidiana. Dessa forma, conclui-se que os seres humanos não raciocinam como a lógica clássica presume, e nem por isso deixam de ser racionais, como dito pelo psicólogo Johnson Leib. Há diversos tipos de inteligência, e portanto diversas formas de avaliá-la, mas no senso comum, normalmente, a lógica matemática, testada pelo primeiro teste, é o mais claro indicador de que alguém é inteligente, apesar de não ter sido o maior fator para o nosso desenvolvimento cognitivo atual. Hipoteticamente, Lisa Simpson provavelmente tinha facilidade em resolver problemas porque possuía a habilidade de aplicar seus conhecimentos passados em novas situações, por causa de, entre outros, o desenvolvimento de seu córtex pré-frontal. Bart Simpson pode possuir outros tipos de inteligência que não são evidenciados no seriado, mas que não excluem o fato de que talvez elas sejam diferentes da definição de inteligência do senso comum ao qual normalmente recorremos.